Estamos aqui para gravar, uma videoaula para o 8º ano, conceitos básicos de Teorema de Pitágoras, tá? Então, o Teorema de Pitágoras é utilizado justamente na geometria, tá? Usado muito na física, usado muito na matemática, né? Então, no caso do 8º ano, vamos apenas explicar conceitos básicos, tá bom? Então, o Teorema de Pitágoras é utilizado justamente no triângulo retângulo, né? Em que um dos seus ângulos ele forma um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Tá? Os outros dois ângulos são ângulos agudos, tá bom? Eu tenho três medidas do meu triângulo retângulo, justamente que a gente vai utilizar daqui a pouco enunciado o Teorema de Pitágoras. Bem, diz o seguinte, que a medida de frente com o meu ângulo reto, eu vou chamar ela de hipotenusa, tá? Os outros dois que sobram são os catetos. Repare que eu estou falando de catetos, eu estou utilizando justamente o plural, porque quando você chegar no 9º ano, você vai especificar cada cateto utilizando justamente o posicionamento de cada ângulo, tá? O cateto, vamos dar como exemplo, o cateto de frente, ele tem um nome específico. O cateto lateral também tem um nome específico. Se fosse, por exemplo, esse ângulo para você trabalhar, você tinha esse cateto em relação a esse ângulo. O cateto é a medida de frente. Eu tenho o cateto lateral, que também vai ser a medida que você vai utilizar. Três razões quando você estiver trabalhando no 9º ano, né? Uma matemática muito bacana que você vai até então estudar. Aqui no caso do 8º ano, apenas para conceitos básicos de Teorema de Pitágoras, tá? Então, Teorema de Pitágoras eu tenho os catetos, justamente são as medidas que ela vai estar relacionada justamente em relação ao meu ângulo de 90 graus, mas a medida principal que está de frente com o meu ângulo reto é a minha hipotenusa. Então é fácil você identificar. É fácil você identificar a hipotenusa, é aquela medida que vai estar, é a medida que vai estar de frente com o meu ângulo reto, tá bom? Então eu tenho aqui a hipotenusa, tá? E o que sobra são os catetos. Então a medida de frente e o que sobrou são os nossos catetos. Então o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, que a hipotenusa ao quadrado, tá? Vai ser a soma dos quadrados dos seus catetos, tá bom? Então você tem que repetir para que você possa aprender, né? A usar, utilizar. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui em exercício dois exemplos, que são exemplos clássicos que é usado. Então você tem o C ao quadrado, que no caso é minha hipotenusa, vai ser igual a soma dos quadrados dos seus catetos, né? Tanto A, que é um cateto, tanto B é o outro cateto, tá bom? Tranquilo? Então a gente vai dando sequência aqui na nossa gravação, tá? Bem, como nós falamos agora há pouco, né? Os dois exemplos, para a gente aprender a calcular, né, o valor da variável. Geralmente no Teorema de Pitágoras é dado duas medidas para você achar a terceira, tá? Então nesse caso eu preciso saber quem é a minha hipotenusa e quem são os catetos. Então vou identificar aqui no meu ângulo reto, não é isso? É aquela medida justamente que eu tenho um triângulo retângulo, só utilizo justamente o Teorema de Pitágoras apenas em triângulo retângulo, apenas isso, tá bom? Os outros triângulos a gente não usa, mas usamos em triângulo retângulo, tá bom? Então aqui nesse caso eu tenho aqui a hipotenusa, que vai estar de frente com o meu ângulo reto, que nesse caso é meu x. Então vai ficar assim, ó, hipotenusa ao quadrado, que é meu x, então vai ficar x ao quadrado igual a minha, então hipotenusa é meu x, o que sobrou são os catetos, então vai ficar os catetos ao quadrado, que é a somatória deles. Então vai ficar 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então fica x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado 64 mais 6 ao quadrado 36. Então x ao quadrado vai ficar, aqui vai dar 100, né? Então nesse caso aqui você vai pegar esse expoente da variável e você vai passar ele para o outro lado, tá? É sempre o inverso de uma potência ao seu radical. Então nesse caso, como aqui é ao quadrado, então nesse caso o inverso vai ser sua raiz quadrada. Então vai ficar aqui, ó, raiz de 100. Isso aqui vai ser igual a 10, tá? Então o outro exemplo que nós temos aqui, novamente, ó, vou marcar aqui meu ângulo reto, certo?
e vou fazer uma projeção. A medida de frente, com o meu ângulo reto, vai ser minha hipotenusa. Novamente, então vai ficar hipotenusa ao quadrado, vai ficar x ao quadrado, vai ser igual à somatória, né, dos catetos, todos eles elevado ao quadrado. Então vai ficar 20 ao quadrado mais, tá? 15 ao quadrado, beleza? Então vai ficar x ao quadrado é igual a 400, né? Mais 15 ao quadrado, que é 15 vezes 15, vai dar 225. X ao quadrado é igual a 400 mais 225, isso vai ser igual a 625. Novamente, como no exemplo 1, você joga a raiz para o outro lado, tá? Expoente, passa para o outro lado lá em forma de radical, que no caso é raiz quadrada. Vai ficar raiz de 625, x, no caso do valor, é igual a 25. Observação. Repara que no exemplo 2, repara que a hipotenusa que nós achamos, ele vai ser justamente sempre o lado maior do meu triângulo retângulo. Então aqui é 10, no caso aqui é 25 para as medidas 15 e 20, tá bom? Isso aí, galera. Mais uma aula aí para ajudar a galerinha do 8º ano e também para aqueles que têm dificuldade de aprender teoremas Pitágoras. Até logo, até a próxima.